Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da Política Internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre a Geórgia, onde o Parlamento aprovou uma controversa lei que classifica organizações não governamentais e órgãos de comunicação social como agentes estrangeiros. E vamos também falar sobre o acordo assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, que prevê uma cooperação a longo prazo entre os dois países, com exercícios militares conjuntos, partilha de informações e coordenação de esforços para combater ameaças à segurança e estabilidade global e regional. Portugal, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já se mostrou preocupado com a assinatura deste acordo. É que nós estamos em contacto permanente com as autoridades de São Tomé, porque somos amigos de São Tomé, porque partilhamos a nossa presença na CPLP, porque temos uma cooperação intensa, a mais intensa de todas com São Tomé, em todos os domínios. E, evidentemente, que, estando nós na situação internacional em que a Federação Russa é autora de uma guerra de agressão, é protagonista de uma guerra de agressão que, para além do mais, põe em causa a próprio continente europeu, e evidentemente que nós manifestamos uma grande preocupação com isso e estamos em contacto para podermos, com as autoridades de São Tomé, vermos, com respeito integral pela sua independência e pela sua soberania e pelas suas escolhas que pode ao fim fazer ou que pode já ter feito, com total respeito por isso, fazermos valer aquele que é o nosso ponto de vista e aquela que é a nossa visão sobre essa parceria. Para compreender melhor tudo o que está em causa neste acordo e também na Geórgia, contamos com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Começando aqui por São Tomé e Príncipe, porquê é que este acordo causou tanta polémica em Portugal? Que é com a Rússia. Essa é a primeira razão. E depois porque o Golfo da Guiné é uma zona estratégica e será no futuro ainda mais importante. Mas talvez eu começaria pelo seguinte, quer dizer, o São Tomé tem o direito absoluto, inequívoco de celebrar este acordo. Quer dizer, é um país soberano que pode fazer acordos com quem bem entende. E, portanto, algumas declarações de responsáveis portugueses, nomeadamente o Presidente da República, eu creio que foram excessivos, não é? Quando Marcelo Rebelo de Sousa diz, eu quero ver o acordo. Quero conhecer o acordo. Sim, mas a que propósito? Quer dizer, a Presidente da República Portuguesa conhece os acordos da República, não tem o direito de exigir a outros, e nesse sentido acho que a resposta do Primeiro-Ministro não foi deselegante, talvez também um bocadinho excessiva, mas não foi deselegante. Portanto, aqui o São Tomé tem todo o direito. Agora, Portugal também tem todo o direito, no entanto, de rever a cooperação e de rever o seu relacionamento, se assim o entender, com São Tomé. É isso que os Estados soberanos fazem. E a ideia de que países da CPLP estão de alguma forma limitados nos seus direitos internacionais é absolutamente ridícula. Quer dizer, a CPLP é um fórum que diz, pelo menos formalmente, respeitar um conjunto de valores que na prática, enfim, nem sempre é o caso, mas quer dizer, a CPLP de Portugal não é o dono da CPLP. Agora, o acordo é problemático de outro ponto de vista, é que de facto permite que a Rússia volte a São Tomé. Eu digo volte porque a Rússia, a União Soviética, imediatamente após a independência de São Tomé, São Tomé era nessa altura um país governado pelo Partido Único, marxista-leninista aparentemente, e facilitou visitas da Marinha Soviética na altura, e portanto isto é um regresso. O acordo é problemático noutro sentido, é que neste momento fala-se que a China está a tentar obter uma base militar, ou pelo menos um acordo de cooperação naval com a Guiné Equatorial. E, portanto, se assim for, quer dizer, a presença
da China e da Rússia nesta região é complicada, porque dá-lhes capacidade de projetar poder no Atlântico Sul e mais tarde ou mais cedo suspeito também no Atlântico Norte. Mas isto não significa que devemos terminar a cooperação com Santo Tomé, a meu ver, quer dizer, é necessário continuar aquelas operações, mas diria que se calhar na última década, se tivéssemos feito um esforço mais robusto de cooperação militar com Santo Tomé, talvez Santo Tomé não tivesse nesta altura a necessidade de celebrar este acordo. Este acordo visa essencialmente rearmar as Forças Armadas, estamos a falar sensivelmente 2.000 homens, e a última grande contribuição que nós fizemos há uns anos atrás foi fardamentos, não foi equipamento. O equipamento é praticamente todo soviético. Portanto, há aqui alguma falha também da diplomacia portuguesa. Tem sido dito e algumas vezes repetido, que isto foi um acordo secreto assinado entre São Tomé e a Rússia, mas há pouco falávamos disso, não é? Não tem nada de secreto, foi mesmo publicado. Não há rigorosamente nada de secreto. A imprensa russa tinha anunciado em novembro que estava a ultimar-se um acordo de cooperação militar com São Tomé e Príncipe. Houve muitos comentários em órgãos de comunicação social e na área dos blogs ligados às pessoas, das Forças Armadas e dos serviços de informação, que lançaram uma longa nuvem sobre aquilo que se passava na zona do Golfo da Guiné, referindo de forma errada que as críticas que estavam a ser feitas a esse acordo em fase de preparação final vinham dos Estados Unidos e eram incentivadas pelos Estados Unidos porque companhias norte-americanas pretendiam obter os contratos de concessão de exploração de petróleo no Golfo da Guiné e designadamente nas águas de São Tomé e Príncipe. Portanto, o acordo não teve rigorosamente nada de novo. Tu que o leste o original publicado na Rússia, o que é que ele concretamente... Atenção, os acordos podem ter cláusulas secretas, mas este tipo de acordos são, como no caso português, são publicados nos boletins oficiais, portanto, e basta ir ao boletim oficial e estão lá. Portanto, tudo o que se ouviu aqui dizer em Portugal revela apenas extraordinária incompetência. Não vale a pena tentar-lhe atribuir outro nome. O acordo foi anunciado, era conhecido que ia ser assinado, como se conhece agora que vai ser assinado um acordo dos mesmos termos com a Guiné-Bissau. Portanto, não há rigorosamente nenhuma novidade disto. Isto era algo que se esperava. O acordo tem alguma coisa de muito inovadora ou de muito diferente em relação a outros acordos do género? Não tem. Só que há aqui uma desproporção gigantesca entre aquilo que é uma grande potência militar, que tem força aérea, que tem meios navais de superfície e submarinos, e um Estado como o São Tomé, que não tem rigorosamente nada. Ou seja, quando este acordo fala de uma troca de informação relativa a matérias de segurança ou de combate ao terrorismo ou ao radicalismo ideológico, conforme está expresso no acordo, quando enumera aquilo que são os direitos de permanência, passagem de forças militares russas, de navios, de aeronaves no território soberano do Estado de São Tomé e Príncipe. Esta desproporção leva a que, obviamente, há uma presença, se se quiser, permanente, até porque o acordo estabelece isso na área da formação e cooperação, que abrange desde a medicina militar até a áreas de topografia, vigilância naval, telecomunicações. Isto significa apenas que a Rússia, a partir de agora, tem uma base não permanente em São Tomé e Príncipe, como virá a ter no futuro na Guiné-Bissau, fazendo esta projeção. Só que, atenção, a Rússia
como herdeira da União Soviética, tem uma longa experiência da instabilidade profunda destes regimes. Portanto, este tipo de acordo tem um determinado impacto e é para ser explorado intensamente, caso Moscou tenha interesse nisso, de imediato, porque as garantias de estabilidade que dão estes regimes, de São Tomé ou da Guiné, são praticamente nulas. Portanto, esse é um outro fator que é necessário ter em conta. Estes acordos são acordos de Estado a Estado que não se podem confundir com aquilo que é o antigo grupo Wagner e os contratos que esse grupo fazia com determinadas entidades, incluindo alguns PALOPs, como foi o caso de Moçambique, para intervir, e não teve êxito dessa intervenção, em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado. Este tipo de acordos são diferentes porque o grupo Wagner, depois de ter sido extinto e as suas atividades assumidas pelos serviços de inteligência do Exército em África, tem contratos que agora passa a ser de facto como uma representação do Estado. É diferente destes acordos militares, que são acordos bilaterais de Estado a Estado. E esse acordo que acabaste de referir em relação à Guiné-Bissau, ele foi anunciado pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, que participou até participou na Rússia, nas celebrações do chamado Dia da Vitória. Portanto, vemos aqui Cabo Verde por um lado, Guiné-Bissau por outro, existe também uma relação com Moçambique. Isto é realmente um regresso como se fosse da antiga União Soviética a estes países? Quer dizer, sim, mais ou menos. Ou seja, uma tentativa de influência no seio da CPLP por parte da Rússia? África em geral. E aproveitar a situação. Mas sobre este acordo com São Tomé, vamos lá ver, há uma controvérsia grande em São Tomé sobre isto. O antigo primeiro-ministro, o Jorge Bom Jesus, já veio criticar o acordo, porque aparentemente isto foi uma coisa feita sem grande transparência, sem grande discussão, e o que me dizem, quer dizer, não sou especialista em direito constitucional santomense, mas aquilo que me dizem é que viola a Constituição. Porque de acordo com a Constituição, quem pode autorizar e negociar os acordos militares internacionais é o Presidente da República. E de qualquer forma o Presidente da República, que aliás aparentemente nem foi tido nem achado, mas o acordo ainda tem de passar pela Assembleia Nacional, portanto veremos, mas isto para reforçar um bocadinho a ideia do João, que isto não é pacífico em São Tomé e, portanto, se Patrícia Trovoada abandonar o poder, é muito possível que haja, enfim, não sei, mas isto só para dizer que mesmo em termos de processuais, democráticos, transparência, quer dizer, houve aqui da parte de Patrícia Trovoada, acho eu, algumas falhas. Mas que são comuns em São Tomé. Quer dizer, sim, eu sei. Absolutamente triviais em São Tomé. Mas mesmo assim, quer dizer, acho que convém salientar. Agora, é natural que a Rússia queira regressar, queira ter alguma influência em alguns partidos, em alguns países, africanos de língua portuguesa. Vamos lá, a União Soviética teve uma presença muito grande depois das independências em todos estes países, não há um em que não o tenha, mas também não deixou grandes saudades, porque a União Soviética tinha uma relação muito desigual com estes países e explorou sobretudo as pescas, não é? Alguma mineração, no caso de Angola, Moçambique, portanto não deixou grandes saudades. A Rússia, no entanto, de facto, como diz o João, tem esta experiência. Há uma rede de ligações entre antigos membros do MPLA, da Frelimo, PAIGC, etc., que se têm mantido, mesmo depois do colapso da União Soviética. E de facto, os Estados Unidos não têm mostrado muito interesse, com exceção de Angola, não têm mostrado muito interesse nestes países, e portanto estão-se a virar para onde há ajuda, para onde há apoios,
como já fizeram em relação à China, não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista económico e da construção de infraestruturas, e agora apresenta-se esta oportunidade e eles estão a agarrá-la. É uma questão interessante também. Que é da Ucrânia também. Mas só acabar. Quer dizer, a gente não se pode... Quando eu digo a gente, eu digo Portugal não se pode queixar disto, porque mesmo que não tenhamos meios para aumentar a cooperação militar com estes países, podíamos eventualmente, no âmbito ou em parcerias com outros Estados europeus, ter feito mais. Portanto... Portugal sozinho pode estar limitado, mas nada impedia que Portugal se juntasse à França, à Alemanha, ao Luxemburgo, para gerar parcerias que pudessem ter feito mais e, portanto, criou-se uma espécie de vazio que agora está a ser preenchido. Este apoio nestes acordos da Rússia com os países africanos também visam uma estratégia mais global de um eventual apoio relacionado com a guerra da Ucrânia? Não. Não e sim. Não no sentido em que é um processo que já vem antes da guerra ter entrado nesta fase mais alargada nos últimos, vai para 3 anos, e sim no sentido em que precisa de ganhar apoios diplomáticos. A Ucrânia cometeu um grande erro. Os sucessivos governos ucranianos desde a independência de 91, que foi o que se compreende, dada a sua preocupação de tentativa e de debates que houve entre o que seria a relação com a Rússia e o que seria a relação com a União Europeia, desprezou aquilo que era o capital também que tinha junto destes países do terceiro mundo. Porque era uma das componentes e segunda componente mais importante da antiga União Soviética. E todos estes quadros dos antigos movimentos de libertação que foram formados, tiveram formação militar na União Soviética, muitos deles foram formados em academias e em centros de treino que se encontravam em território ucraniano. E a Ucrânia não aproveitou essa oportunidade. Tenta agora recuperar, depois de 2014 e sobretudo depois da ampliação da guerra por parte da Rússia em 2022, para recuperar apoios diplomáticos no terceiro mundo e sobretudo em África, e não tem tido muita sorte. Por outro lado, a Rússia está a aproveitar aquilo que são as instabilidades tradicionais e reforçadas em algumas zonas e que levaram a um retraimento das antigas potências coloniais, designadamente da França, na zona do Sahel, e o facto de as sucessivas derrotas diplomáticas e saídas militares francesas estarem a criar um vácuo generalizado naquela zona, agravada agora pela saída dos norte-americanos do Níger, onde tinham uma base que era essencial para a vigilância aérea, sobretudo com a utilização de drones, de toda aquela zona de insurreições islamitas que cobre áreas vastas do Mali, do Chad, do Níger, estendendo-se praticamente quase até à Mauritânia para norte e ainda mais para sul. Os Estados Unidos privilegiaram nesta administração, e já vinha da anterior, de Trump, sobretudo a relação com aquilo que são as duas grandes potências no continente, na África Austral, a África do Sul, como aos resultados, porque a diplomacia sul-africana é altamente problemática nestas matérias, e com a Nigéria, e mantiveram um perfil relativamente baixo naquilo que são as relações de grande realismo político que tentam manter com os demais Estados africanos, em que, digamos, aquele com que tem uma relação provavelmente mais intensa atualmente é o Quénia, porque o Quénia, digamos, é a única base segura, quase que política ou diplomática, com que podem contar os Estados Unidos e, em certo sentido, também os aliados ocidentais, como a Grã-Bretanha, na zona do Corno da África, estendendo-se até pela África Oriental e um pouco para a região dos Grandes Lagos. E, portanto, a Rússia aparece como o Estado que aproveita estes vazios político-diplomáticos
sem ter a capacidade que tem a China de expandir-se através de investimentos que são extremamente problemáticos também em muitos destes países, até porque os colocaram numa situação de dívida insustentável, mas isto é tradicional. E infraestruturas, e falamos deles aqui um pouco desse investimento há uma diferença grande. Passada. Agora, o facto é que como a política tem horror ao vazio, estes regimes, a maior parte destes países são profundamente instáveis e com elevadíssimos níveis de corrupção, que obviamente quando interessa é ignorado pelos países ocidentais. Alguns deles têm uma importância que no imediato pode-se não se perceber, mas quando se sabe que o Níger tem as reservas de urânio que tem, toda a gente começa a perceber que se chineses têm lá interesses, se russos têm lá interesses, os iranianos estão a tentar também aparecer por lá. Isto deve-se a um desinvestimento que houve ou pela parte francesa ou pela parte norte-americana. Portanto, é neste clima que se tem de ver isto. Depois há áreas específicas como o Golfo da Guiné. Deixa-me cortar-te agora aqui esse raciocínio, porque temos que, entretanto, mudar de assunto, porque na terça-feira o Parlamento da Geórgia abriu o caminho para a aprovação de uma nova lei que poderá classificar centenas de ONGs e meios de comunicação social como agentes estrangeiros, apesar de uma forte contestação interna e da condenação por parte dos Estados Unidos e União Europeia. De acordo com as novas regras, os grupos que recebem mais de 20% das receitas do estrangeiro que terão de se registar como organizações ao serviço dos interesses de uma potência estrangeira. Uma classificação que poderá ser usada para silenciar ativistas anticorrupção ou entidades críticas do governo. Esta lei gerou confrontos entre polícias e manifestantes que se opõem à nova legislação. Limited. Que significado é que esta aprovação terá para a democracia na Geórgia? Democracia, entre aspas. A Geórgia não é propriamente um exemplo de democracia. Quer dizer, é um país fantástico. Eu estive lá uns anos atrás, gosto muito da Geórgia, mas vamos lá ver sobre esta lei em concreto. A verdade é que algumas destas ONGs são efetivamente agentes estrangeiros. Nem todas, mas muitas são. As ONGs na Geórgia, desde o princípio, isto é, desde a presidência de Shevardnadze, que foi o primeiro presidente do Estado independente pós-soviético, tem tido um papel muito relevante, ao ponto de muitos quadros hoje da elite política serem recrutados de ONGs. As ONGs têm um efeito, em alguns países, um bocadinho perversos, porque as ONGs têm experiência, têm conhecimento, têm informação, pagam excelentes salários, e portanto geram uma nova elite. Essa elite depois muitas vezes ou dirige o país diretamente, como é o caso da Geórgia. Muitas pessoas vindas das ONGs estão no poder na Geórgia, ou influenciam as políticas públicas. E o problema é que, de uma forma geral, ninguém elegeu estas pessoas. Não é? E, portanto, eu não vejo, por um lado, não vejo que haja problemas em que haja essa transparência, essa declaração, porque uma organização, e não é todas as ONGs, penso eu que é as ONGs que têm interesses nos mídias, plataformas de internet, etc. Não, é a totalidade. É a totalidade. Mas a legislação visa sobretudo essas, porque essas é que são muito problemáticas. Do ponto de vista do poder, exatamente. Não é do ponto de vista do poder, é do ponto de vista da transparência. Quer dizer, não estou a ver qual é exatamente o problema de... Estamos a falar de 20%, não é? Se eu tenho uma organização que recebe mais de 20% de fundos de uma
entidade, quer dizer, não o acho problema mal não está que haja nas essa... declarações, Vasco. O problema neste tipo de legislações que têm sido adotadas não está Eu sei nas que tem declarações. sido, mas os Estados Unidos, como dizem os georgianos, o governo georgiano, por qual eu, aliás, não tenho grande simpatia, mas o governo georgiano diz, esta lei, afinal, foi baseada numa lei cá nos Estados Unidos, sobre a declaração de foreign agents também, que me parece razoável. Agora, o João dirás que, mas isto tem umas implicações, e passo já a palavra, tem as outras implicações, está bem, ok, mas o que eu estou a dizer é, em teoria, não me parece que haja grande problema. Em teoria não existe um problema de se exigir que uma determinada organização que receba 20% ou mais do seu orçamento ou de ativos de entidades estrangeiras proceda à declaração. Agora, que se a denomine como agente estrangeiro, isso aí varia consoante os países, e países que vêm de uma tradição de forte repressão comunista, isto tem um teor negativo muito acentuado, tal como tem nos Estados Unidos, com a sua tradição anti-comunista. O problema destas legislações são as fiscalizações, as constantes intromissões por parte das autoridades administrativas a partir desta legislação para exigirem constantes atualizações e a apresentação de documentação, de modo a paralisarem a atividade destas organizações com uma série de investigações, interrogatórios, auditorias permanentes. É essa a experiência que existe em outros países. Só que o caso, e é por isso que a oposição georgiana, e já lá vamos falar sobre qual é o papel desta oposição, lhe chama de lei russa. Não porque haja qualquer, digamos que... intromissão aqui por parte da Rússia, é que o espírito da lei e a prática que existe da aplicação destas leis que foram introduzidas a partir de 2012 por Putin para contrabalançar aquilo que foram as manifestações contra a sua reeleição, quando ele fez a troca com o primeiro-ministro Medvedev em 2011, estas leis têm sido aplicadas desta forma, e as constantes multas que são aplicadas porque não foi entregue determinado documento até aquela data levam à bancarrota, ao fecho, à detenção de elementos destas organizações. Portanto, é por aí que vem o problema, ou seja, daquilo que vai ser a aplicação administrativa deste tipo de leis. Foi isso que aconteceu na Rússia, é isto que teme, e com razão, boa parte destas organizações que estão estabelecidas na Geórgia, e também a maneira como outros países já adotaram o mesmo tipo de legislação, como aconteceu com a Kirguísia, mas a Kirguísia tem uma relação de dependência com a Rússia, ao contrário da Geórgia. Só que na Geórgia temos um problema que tem a ver com o dono daquilo tudo. Da Geórgia há mesmo um dono daquilo, há um dono daquilo tudo. Ivanishvili não é apenas por ser o magnata por excelência da Geórgia. Ele tem uma fortuna que é mesmo uma fortuna avultada em termos internacionais, ou seja, ela está estimada em mais de 6 mil milhões de dólares, portanto é dinheiro que se veja, e ele é o homem que de facto controla tudo na Geórgia, não apenas criou um partido em determinada altura, em 2012, foi presidente, foi chefe do executivo durante um ano, e desde então tudo o que é ministro e sucessores do governo são homens que trabalham para ele, uma espécie de Manuel Pinhos de Ivanishvili. E os interesses de Ivanishvili é o que prevalecem na Geórgia, portanto, é o dono daquilo tudo que está sempre por trás e pela frente, porque ele no final do ano passado reassumiu um cargo simbólico como presidente honorário do partido no poder.
questão política, é uma questão de oligarquia. É altamente política, precisamente porque é para manter um regime oligárquico que está concentrado numa pessoa e que está esta lei que foi inesperadamente retomada depois de ter sido abandonada devido a protestos anteriormente, no ano passado, designadamente, e causa problemas com a própria presidente do país, que foi eleita pelo partido dele e que termina o mandato em dezembro e que vai vetar esta lei, mas como há uma maioria suficiente no Parlamento, a lei entrará em vigor. Isto tem a ver com a necessidade de garantir já o 4º mandato consecutivo do partido no poder. As eleições são em outubro e esta lei vem na sequência de, primeiro, alterações que foram feitas ao Código Tributário, que são importantes e que afetam diretamente a União Europeia e os Estados Unidos, porque a partir de agora sanções internacionais só serão aplicadas na Geórgia se elas forem decretadas e aceitas por um tribunal nacional. E os Estados Unidos já tinham aplicado pelo menos a 2 cidadãos georgianos sanções, dado a sua implicação, ou alegada implicação, em tráficos com a Rússia, designadamente ao arrepio das sanções internacionais. E alguns responsáveis americanos ameaçaram também aplicar novas sanções a políticos georgianos devido a esta lei, apesar de, como disseste há pouco, haver uma lei semelhante nos Estados Unidos. Paralelamente, a Geórgia em dezembro recebeu o estatuto de candidato à União Europeia. Que impacto é que isto pode ter neste boa sorte processo? com isso. Vamos lá ver, quer dizer, o João traçou aqui uma mini história da situação na Geórgia, mas quer dizer, é como se Ivanishvili de repente tivesse deturpado a democracia georgiana. Não existe efetivamente democracia na Geórgia, nunca existiu, quer dizer, realizaram-se eleições num certo quadro relativamente abertas, mas foi uma coisa excepcional, quer dizer, eu recordo que Shevardnadze foi deposto pelo levantamento, a Revolução Rosa, o seu sucessor, o Saakashvili, quer dizer, digamos, um bocado irresponsável, foi ele, aliás, que contribuiu, não estou a dizer que foi inteiramente responsável, mas contribuiu para, nós esquecemos, em 2008, a invasão russa da Ossécia do Sul, e depois de facto surge o sonho, este partido, este movimento, que no início, aliás, é uma frente, é uma grande coligação de partidos da oposição, mas que era pró-União Europeia, era pró-NATO. Sim, isto é um daqueles partidos de ideologia que varia. Do dia é social-democrata à esquerda, no outro é centrista, correto. Agora é de direita e correto. É irrelevante. Mas a política georgiana é muito pessoalizada. Não quero dizer que é mafiosa, mas é quase. E, portanto, no meio disto tudo surge este Ivanishvili, que o João referiu, que estava a viver em França, regressa à Geórgia em 2013, ou uma coisa assim, e é literalmente o dono disto tudo. Portanto, o problema na Geórgia não é só um problema de direitos democráticos, é um problema muito mais sério, é um problema de um Estado oligarquizado, não é? E com uma polarização política muito acentuada, que aliás é uma de algo que complicou esta aceitação da candidatura da Geórgia, que naquilo que a União Europeia considerava no ano anterior, quando tinha rejeitado a candidatura georgiana apoiando a da Moldova e da Ucrânia, apresentava como um dos elementos negativos e que necessitava de alterações radicais. Era a questão da polarização política, da justiça que era considerada sectária e corrupta, e ainda um terceiro aspecto que tinha a ver com o domínio, o controle
da economia georgiana por grupos organizados. Mas para evitar que... Mas isto é a tradição naquela região. É tradição, longa tradição, que vem do tempo soviético, que se contam as anedotas do georgiano que desviou o avião para Moscou. Mas apesar disso tudo, a posição europeia não houve uma condenação clara. Demorou 24 horas por causa da oposição da Hungria. Naturalmente, sendo que a da Eslováquia também era notória, só que a Eslováquia, entretanto, ficou envolvida nesta crise provocada pelo atentado ao presidente Fico, e foi encontrada uma solução para Borrell vir com 24 horas de atraso com um comunicado condenando a adoção desta lei, que não foi subscrito pelo comissário húngaro, mas o Parlamento Europeu já tinha, quer antes, a própria Comissão Europeia e os Estados Unidos e a NATO, feito pronunciamentos públicos, considerando que seria extremamente negativo para a Geórgia uma lei deste tipo. Só que é aquilo que levou a União Europeia a aceitar, depois de ter rejeitado inicialmente a candidatura da Geórgia. É necessário evitar que o país, apesar de ter uma péssima relação com Moscou, dada a ocupação da sua área territorial com as duas províncias separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul, mas por motivos de realismo político, não estar a aplicar sanções à Rússia, ter, depois de uma suspensão após a invasão de fevereiro de 2022, suspendido as ligações aéreas, ter retomado essas ligações aéreas, e em troca a Rússia deixou de sancionar a importação de produtos agrícolas georgianos. A tal grande tradição das anedotas do período soviético, quando o contrabandista georgiano traficava tudo, incluindo limões, nos aviões para Moscou. Vamos lá ver. A Geórgia dificilmente entrará na União Europeia, quer dizer, acho... E muito menos na NATO, não é? Mas não é algo que esteja a médio prazo à vista. Pois, portanto, vamos lá ver. O verdadeiro problema aqui é, a meu ver, é promover este sonho, quer dizer, quando a gente vai à Geórgia e Tbilisi em concreto, quer dizer, há bandeiras da União... 80% da população é favorável lá. Sim, há bandeiras da União Europeia por todo lado, não sei o quê. Mas quer dizer... Desculpe, há uma ligação cultural muito, muito forte com a Europa, por exemplo, porque os quadros que o Vasco estava a dizer com razão, que são formados pelas ONGs... estudaram na Europa muitos, não é? Muitos também estudaram na Europa. A própria Presidente Salomé tem dupla nacionalidade, tinha nacionalidade francesa e foi funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Portanto, há uma ligação muito forte. Isso é verdade, mas também há uma ligação histórica com a Pérsia e com a Rússia. E com a Rússia. Mas, vamos lá ver, a Geórgia vive aqui numa vizinhança muito complexa. Com a Turquia, com o Irão e com a Rússia, e portanto pensar-se que vamos alargar para aquela região é altamente complexa, sempre foi, e eu não vejo não vejo o interesse em continuar a pensar que a União Europeia se deve e se pode alargar para os Cáucasos, para os Balcãs, etc. Quer dizer, essa discussão é que eu acho que tem de ser feita, não é? Quais são os limites da integração da União Europeia, não é? Do alargamento da União Europeia. E continuar a promover esta ideia de que iremos alargar para a Arménia, para a Geórgia, para a Moldávia, quer dizer, parece-me um bocadinho disparatada. Vamos então passar às sugestões. Queres começar já, Vasco? Começo. Eu trouxe um livro que já é antigo, mas foi reeditado agora, saiu uma nova edição em Portugal. O livro foi escrito ou foi publicado originalmente em 1979. O autor é um dos meus autores preferidos espanhóis, que é o Manuel Vázquez Montalbán, que morreu em 2003. E ele escreveu livros muito bons. Há uma coisa que eu gosto imenso, que é a autobiografia do General Franco, que é um livro fantástico, mas também escreveu um conjunto de policiais cujo
protagonista principal é o Pepe Carvalho. O Pepe Carvalho, que é uma personagem deliciosa. E este livro, como disse, é de 79, mas é um policial muito bem feito, mas ao mesmo tempo é uma reflexão sobre Barcelona, sobre a Catalunha, naquela altura específica. E na semana que houve eleições na Catalunha, eu achei que isto é uma boa forma de comemorar a derrota dos separatistas. Os Mares do Sul, portanto. O título é Os Mares do Sul, exatamente, a da canção. Com João? Eu vou recordar uma escritora que gosto muito, que faleceu esta semana, Alice Munro. Ela é uma escritora canadiana, recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 2013 e é extraordinariamente interessante e cativante, pelo menos do meu ponto de vista, pela maneira como ela relata encontros que são tecnicamente, muitos deles, pequenas obras-primas, o universo das relações entre homens e mulheres, mães e filhas, que ultrapassa muito aquilo que é o cenário habitual da sua obra literária, que é as zonas rurais do Ontário, no Canadá. Ela tem uma maneira muito aparentemente muito simples, em 2 ou 3 traços, em 2 ou 3 frases, num gesto, mostrar que um casamento está em crise, ou que há ali algo que vai surgir de conflito entre pessoas, ou pelo contrário, vai resolver um conflito. E como ela é essencialmente contista, as suas coletâneas têm uma capacidade de popularização muito, muito grande, e muitas delas estão traduzidas em Portugal. O Relógio d'Água, ainda antes dela ter ganho o Nobel da Literatura em 2013, já tinha iniciado a tradução de várias coletâneas delas, e algumas delas podem enganar até pelos títulos, como por exemplo um que se chama Demasiada Felicidade. Vai-se pensar que são contos muito cor-de-rosa. Pelo contrário, são contos sobre a infelicidade ou o amor de uma boa mulher. Vai-se pensar também, isto é o universo feminino apenas, está circunscrito a isso. Não. Alice Munro extrapolou muito para além disso, e é uma contista canadiana que ela há 10 anos que estava afastada porque foi abatida pelo Alzheimer, mas que enquanto esteve ativa até os seus 80 anos, bem adiantados, deixou uma marca muito assinalável na arte do conto, em língua inglesa e, por definição, na literatura mais alargada. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa um exclusivo sobre o diário secreto do investigador de José Sócrates, o diário secreto de Teófilo Santiago, o inspetor da Polícia Judiciária que investigou o caso Face Oculta, que mostra como o então Primeiro-Ministro quis controlar a TVI e os jornais Público e Correio da Manhã. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.